Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E esse fim de semana aconteceu o meu curso de hipnose clássica em Criciúma, Santa Catarina. E aconteceu uma coisa muito legal que eu consegui documentar em vídeo para vocês. Bom, um dos alunos do curso estava muito afim de ser hipnotizado e ele queria ser hipnotizado para poder focar mais nos estudos, para conseguir se concentrar, porque ele estava muito disperso. E o que aconteceu? Ele tinha um bloqueio muito grande. Inclusive, me parecia muito que ele estava com um selo. Ele nunca tinha sido hipnotizado antes, então talvez ele tinha um selo através de uma crença ou algo do gênero que estava bloqueando ele para entrar em transe. Só que como não tinha muito tempo para ver se ele estava realmente com um selo ou não, eu tive que quebrar essa resistência, esse selo de alguma maneira, certo? Porque eu estava no curso, eu não tinha tempo de parar, ver onde é que estava esse selo e tudo mais. Então o que aconteceu? Eu fiz um teste que funcionou muito bem, certo? Então vocês vão aprender hoje a quebrar um selo, caso a pessoa queira ser hipnotizada, né? Lembrando que não é aquele que vocês veem no YouTube do pessoal, quebrando o selo, conversar, o selo da carta, blá blá blá, e turma na pessoa. Não é isso que estava fazendo, porque ele não sabia que tinha esse selo, certo? E o selo não era um selo hipnótico, provavelmente era um selo através, sei lá, de uma oração, era selo através de uma crença de que tinha se bloqueado para esse tipo de processo. Então assim, era um selo bem forte. Bom, então o que aconteceu? Primeiramente eu fiz uma quebra de padrão com ele. Claro, eu estava explicando para a minha turma como é que se fazia uma quebra de padrão. Existia sim grandes chances de ele não conseguir entrar em transe, porque ele estava ouvindo minha explicação, estava desconcentrado e tudo mais. Só porque o que acontece? Eu esfrego a mão dele nos olhos dele e instantaneamente os olhos dele voltam a abrir, ficam extremamente arregalados, certo? Então isso já me diz que tem alguma coisa errada, certo? Já me indicou que tem alguma coisa errada. Então eu fiz com ele o hand drop. Certo? Esse hand drop ele é muito poderoso, ele praticamente derruba todo mundo que é muito resistente. Fiz o hand drop, certo? O que aconteceu? Ele caiu no hand drop, arregalou os olhos novamente, certo? Então a gente já percebeu ali que tinha alguma coisa errada, uma resistência muito grande, porque assim, se ele fechasse os olhos e dissesse, ó, não entrei em transe, era uma coisa. Agora não conseguia nem fechar os olhos. Normalmente não conseguir fechar os olhos é indício de um selo, certo? Só que o que acontece? Como eu falei para vocês, eu não tinha tempo de procurar esse selo e tentar quebrar esse selo. Então o que eu fiz? Eu peguei o meu pêndulo, certo? Que eu levei para ensinar o pessoal a fazer hipnose. Eu vou ensinar vocês agora uma nova indução com pêndulo, certo? E também a quebrar essa resistência, esse selo, caso exista. Lembrando que talvez não funcione com o selo que a pessoa tenha colocado de propósito, certo? Para se proteger, ou alguém... alguma coisa, digamos, uma senha que ela tenha colocado no subconsciente dela. Agora, se ela quer ser hipnotizada e não está conseguindo por causa de algum selo, aí provavelmente vai funcionar, certo? Bom, primeiro o que acontece? Eu peguei o pêndulo, e não sei se você já viu o meu vídeo da vassoura diabólica. Se você já viu o meu vídeo da vassoura diabólica, você vai lembrar que eu falei sobre o movimento ideomotor. O que é o movimento ideomotor? É o movimento da nossa mente, certo? A nossa mente pensa tanto em alguma coisa que o nosso corpo começa a se mover de acordo com o nosso pensamento, certo? E eu faço a pessoa segurar o pêndulo na mão e eu peço para ela, imagina agora o pêndulo indo para frente, para trás, para frente e para trás, certo? Então assim, é impossível que a pessoa não consiga fazer isso, porque esse movimento vai ser involuntário, certo? A mente vai controlar isso, então ela não tem como controlar para que isso aconteça, ela não consegue deixar o pêndulo parado. E eu ainda digo para ela assim, o engraçado é que quanto mais tu tenta parar o pêndulo, quanto mais tu tenta lutar contra esse processo, mais forte ele fica, certo? Então quanto mais realmente ela tenta travar o pêndulo, esse pêndulo começa a se movimentar mais e mais. Eu digo isso, agora percebe o pêndulo indo para um lado e para o outro. E o pêndulo começa a ir para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Eu digo, você agora imagina esse pêndulo girando. Isso, vai se concentrando nesse pêndulo. E o pêndulo começa a girar, a girar, a girar. E eu falo, não tira os olhos desse pêndulo. Vai sentindo os olhos ficando mais pesados, vai sentindo o relaxamento vindo no seu corpo. Vai relaxando cada vez mais, e mais, e mais, e mais. E à medida que ele vai olhando para esse pêndulo, ele vai entrando nesse estado, nesse loop hipnótico, ele vai entrando cada vez mais profundo nesse estado, certo? Só que ele ainda está de olhos abertos. Então o que eu faço? Eu pego, tiro o pêndulo da mão dele, e eu mesmo começo a movimentar o pêndulo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E o que acontece? Ele já começa a dar sinais claros de transe.
Porque quando eu tiro o pêndulo da mão dele, a mão dele continua na mesma posição, ou seja, a gente já conseguiu a catatonia, certo? Então ele já está ali naquela posição fixa, uma posição desconfortável, que qualquer pessoa que não tivesse hipnotizada, a primeira coisa que a pessoa iria fazer, caso alguém tirasse o pêndulo da mão, seria relaxar as mãos, certo? O que não ocorreu. Ele continuou olhando para o pêndulo, certo? E o pêndulo foi indo para um lado, para o outro. Eu falei, isso, seja dos olhos mais relaxados, isso. Em algum momento você vai sentir uma grande vontade de fechar esses olhos e você vai conseguir entrar nesse estado de hipnose, você vai conseguir entrar nesse transe bem profundo. E ele foi olhando, certo? E ele já começou a dar muito mais sintomas de que estava entrando em transe. Ele já não conseguia mais acompanhar o pêndulo, ele olhava para um lado, olhava para o outro, do nada o olho dele travava fixamente para frente, depois voltava, olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para um lado, até que os olhos deles não aguentou mais e ele fechou os olhos. E quando ele fecha os olhos, ele dá sinais claros de que está hipnotizado, certo? Ele começa a sentar aquele engolir seco, certo? A respiração dele muda, os braços continuam esticados ali na posição de segurar o pêndulo, então eu baixo os braços dele e ele relaxa bem mais. E para provar que realmente deu certo, que a gente conseguiu quebrar esse selo, que a gente conseguiu quebrar essa resistência, o que eu fiz com ele? Eu fiz novamente uma indução que eu já tinha feito antes e não tinha funcionado, que é o hand drop. Então eu pego ele, boto a mão aqui, 3, 2, 1 e solto a mão dele. E ele entra num estado bem profundo e começa a responder muito bem a todas as sugestões. É claro, ele ainda tem um bloqueio, ele está com uma resistência, certo? Tinha que ser trabalhado ali nele para responder melhor, para ele conseguir atingir outros níveis. Mas claro, era só uma explicação, era só para ele experimentar esse estado de transe, certo? Então ele experimentou, depois disso eu simplesmente já tirei ele desse estado, já fiz exemplos com outras pessoas que eram mais suscetíveis, para o pessoal começar a ver as rotinas de esquecer nome, de gaguejar, de falar cantando e tudo mais. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não conhecia o poder da crença que o pêndulo tem, esse poder que o pêndulo tem até mesmo de quebrar selos, quebrar resistências, espero que você tenha gostado desse vídeo realmente e que você tenha aprendido essa técnica. O pêndulo ele é muito baratinho de se comprar na internet por R$20. Eu comprei nessas lojinhas que vendem coisas esotéricas. Eu também paguei ali uns, sei lá, R$18, se não me engano, R$20. Então assim, quanto mais próximo, quanto mais parecido com aqueles pêndulos realmente de triângulo, né, ali, como tipo uma pirâmide invertida, quanto mais parecido com os pêndulos que o pessoal tem crenças de que são pêndulos realmente que induzem ao transe, mais você alimenta o loop hipnótico através da imaginação. Lembra do loop hipnótico? Então, você não precisa alimentar ele simplesmente pelo fisiológico, você pode alimentar ele pela experiência, ou pela imaginação, ou pela crença. Então com o pêndulo você já pega direto na crença da pessoa, certo? Que vai alimentando crença, imaginação e tudo mais, elas vão se ampliando, e a partir dali a gente quebra o resistente, quebra o selo e tudo mais. Bom, espero que tenha gostado desse vídeo, se inscreva no meu canal para mais dicas de hipnose, e eu vou ensinar muita dica ainda de indução com pêndulo, com aqueles spinners de dedo, e então um monte de coisa legal que eu consegui gravar, que eu consegui registrar lá no meu curso em Criciúma, Santa Catarina. Bom, espero que tenha gostado desse vídeo, acho que é a terceira vez que eu falo essa merda, mas tudo bem. Bom, se inscreva no meu canal, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos e até a próxima.